Salve turma, tudo bem? A gente vai hoje dar uma revisada, em dois assuntos que nós trabalhamos no primeiro trimestre. O primeiro deles são as orações coordenadas e o segundo as conjunções. Eu vou tratar os dois de maneira a ficarem juntos, justamente porque as orações coordenadas elas têm parte significativa delas, chamadas sindéticas, ligadas às conjunções. Então eu vou trazer os dois assuntos juntos, né? Para isso nós vamos começar com um poema que nós trabalhamos até em sala de aula, né, nas aulas regulares, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Sentimento do Mundo, né? Vocês veem aí, o poema começa com: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. Tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Desse texto, eu vou pensar dois versos, né, que eu acho que vão mostrar direitinho a diferença entre as principais orações coordenadas. O primeiro deles surge aí agora para vocês, é este: o presente é tão grande, não nos afastemos. A gente vai reparar que a construção desse verso, ela se baseia em dois verbos, né? Ou seja, nós temos duas orações. A primeira é do verbo ser, a segunda é do verbo afastar. Agora, nós vamos reparar também que esse verso ele se constitui de duas orações que são independentes entre si. Ou seja, eu tenho um chamado período composto por coordenação. Reparem, entretanto, que as orações, eu posso chamar de orações coordenadas, sem problema, as orações elas não são ligadas por nenhuma palavra que serve como elo, a não ser o ponto de vírgula que está ligando a frase, né, as orações dentro da frase. Por isso, aqui eu tenho as chamadas orações coordenadas assindéticas, ou seja, elas não possuem conjunção que ligue uma oração a outra. Agora vamos reparar um outro verso, também do mesmo poema. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. A gente vai de novo reparar que eu tenho duas orações, a primeira do verbo estar, a segunda do verbo nutrir, e vamos reparar também que essas orações elas são independentes, ou seja, eu consigo retirá-las do período e elas continuam tendo sentido. Porém, dessa vez eu tenho uma palavrinha que serve como elo. Nesse caso, a palavra mas é uma conjunção que dá a ideia de oposição ao texto, né? Eles estão taciturnos, porém, né, por outro lado, nutrem grandes esperanças. Agora, eu tenho aquilo que nós chamamos de oração coordenada sindética, ou seja, eu tenho o síndeto, eu tenho a conjunção, eu tenho a palavra que liga uma oração coordenada à outra, e nessa ligação, né, me remete um determinado sentido. E é sobre isso que a gente vai falar quando nós vamos falar de orações coordenadas sindéticas. São orações ligadas por conjunções, por elos, e essas conjunções têm determinados sentidos que são passados para nós. É o caso, por exemplo, só vou lembrar alguns exemplos para vocês, é o caso, por exemplo, deste anúncio da Fiat, né? Passe no Fiat BL e agende o seu test drive, nas letras pequenas aí, o E marcando a adição. É o caso, por exemplo, dessa tirinha da Mafalda, né? Ó, estou cheio de escola, entenderam? Cheio. Estão pronto, não vou mais. E não me venham com discursos, pois não vão me convencer. Por que não vão me convencer? De novo, eu tenho orações que são marcadas por conjunções, por palavras que nos indicam um elo, uma ligação. Quando eu tiver essas orações, as chamadas coordenadas sindéticas, eu tenho 5 possibilidades de classificação. São elas: as aditivas, o nome já me ajuda, né? Elas remetem à ideia de adição. Aí eu vou lembrar das conjunções e, nem, mas também, tampouco.
Tá? As explicativas, o nome também me ajuda, elas me dão a ideia de explicação. Eu vou procurar por, pois, porque, etc. As adversativas, que nós já vimos nos exemplos, mas, porém, contudo, todavia, elas me dão a ideia de oposição, de adversidade, de oposição de ideias. E, por fim, as conclusivas, lembrando as conjunções que me indicam a ideia de conclusão, logo, porque, e o pois posterior ao segundo verbo, e as alternativas, ou, ora, né, que marcam a ideia de alternância. Uma hora uma coisa, uma hora outra. Toda vez que eu tiver essas conjunções ligando orações coordenadas, eu vou ter as chamadas coordenadas sindéticas. E a classificação delas vai depender do síndeto, ou seja, vai depender das conjunções. Se eu tenho uma conjunção aditiva, coordenada sindética aditiva. Se eu tenho uma conjunção conclusiva, coordenada sindética conclusiva. E por aí vai. É isso. Espero que a gente se veja rapidamente e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Valeu, até mais, tchau, tchau.